Quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é maravilhoso, irmãos. E pela graça de Deus, estamos aqui mais este dia na casa do Senhor. E podemos agradecer a Deus, né? Porque estamos vivendo em paz no nosso país, estamos conseguindo sobreviver, né, a toda maldade que cresce nesse mundo, né? Hoje tem milhares de pessoas sofrendo nas mãos de governantes cruéis, né? Você vê na Síria, no Líbano, em tantos países aí, perseguição de cristãos, morte de cristãos, e de crianças, pessoas inocentes, como na Venezuela, em tantos lugares, no Chile. O Chile, outro dia, estava tudo bem, morreram já mais de 15 pessoas ali. Então, nós temos que agradecer a Deus, irmãos. Como diz a Bíblia, né? Até aqui o Senhor nos ajudou. E só mesmo Deus pode nos livrar. O homem não tem poder nenhum contra o mal, nem contra as circunstâncias, nem contra o acaso. Essa semana aí, o avião caiu na rua, lá em Minas Gerais, e matou as pessoas que estavam estacionadas na rua. Então, como é que a pessoa vai imaginar que um avião vai cair na cabeça dela? Isso são coisas que acontecem, né? Que tiram a felicidade de muitas famílias. E claro que nós queremos ser felizes, nós estamos planejando ainda no futuro sermos felizes, mas nós não temos nenhum poder em nossas mãos. Por isso, o cristão é chamado por Deus para recorrer a Deus. Por isso que a Bíblia deixa claro que somos fracos, somos falhos, e precisamos da presença de Deus na nossa vida, em todos os sentidos, inclusive até na nossa maneira de pensar, porque somos seres humanos. Temos o nosso lado animal, o nosso lado instintivo, né? E esse lado instintivo, ele trabalha contra o nosso lado espiritual, contra a nossa felicidade. Muitas pessoas boas, muitas pessoas bem-intencionadas, pessoas que têm projetos maravilhosos, no meio da caminhada acabam encontrando a destruição, porque não conseguiu dominar os seus instintos. E é muito importante a gente se render à palavra de Deus, ao projeto de Deus, e pedir a Deus, para que Deus venha trabalhar o nosso sentimento. Deus tem que trabalhar, irmãos, o nosso sentimento. Tudo. Por exemplo, no livro de Provérbios, a Bíblia chama a atenção do preguiçoso. E quantos jovens, por exemplo, com toda a saúde, com toda a força, tem preguiça? Tem uma preguiça que parece que chama ele para a cama, chama ele para o sofá, parece que amarra ele. Ele vai deixando tudo para amanhã. É como se fosse uma doença. E mesmo que fosse uma doença, se ele tiver força espiritual, ele vence essas barreiras. Então você vê que a Bíblia, ela está aí para nos educar, para nos transformar, para que a gente seja feliz. A Bíblia é um caminho para a felicidade. E é um caminho que nós temos que perseguir individualmente. Se a gente não considerar isso, a vida vai passando e a gente não muda, a gente não se transforma, não constrói, fica repetindo, sabe?
você não evolui como ser humano. E a vida vai te cobrando lá na frente, né? Porque você vive no meio de pessoas, de toda a espécie, né, de pessoas. Infelizmente, a maioria nem educação não tem. Muitos são terrivelmente malignos. Não é? Hoje, há uma parcela imensa da sociedade que é muito má, muito perversa. Ainda você vê que nós estamos no século XXI com toda a modernidade, ainda tem nações se unindo para escravizar as outras nações, como a gente tem visto aí. Isso é uma coisa absurda, isso é uma calamidade humana. E a gente fica aqui como se tivesse tudo bem com a gente, nada vai acontecer com a gente, e isso está errado. Isso está errado porque a maldade chega até você e você como cidadão, você como pessoa individual, você não pode fazer nada. É muito fácil falar assim, o povo do Nordeste não sabe votar, votou errado. Não. Aquilo ali já é uma estrutura imposta em cima deles. É imposto, não é assim. Entendeu? Você não tem direito de escolha, não. O poder vem de cima para baixo, e se ele começar com pessoas más, ele te massacra e acabou. Você não tem como fazer nada. E aí, nem nas urnas, entendeu? Por isso, o cidadão de bem, ele deve se posicionar, ele deve ter opinião própria e ele deve enfrentar essa luta. Sempre que puder, ele tem que fazer a parte dele, que é declarar, fazer apologia à verdade, apologia à democracia, apologia ao amor, apologia à liberdade. Nós temos que lutar. Não podemos achar que a gente vai ficar isolado na nossa vidinha e tudo vai dar certo. Isso é uma ilusão. Nós já vemos na Bíblia ali o exemplo do povo de Israel, o que os filisteus faziam com eles. Era terrível. E depois, quando eles estavam pensando que está tudo bem, por exemplo, a gente vê o caso ali, a história de Daniel, né? Sadraque, Mesaque e Abidnego. Nós vemos a história de Jeremias indo avisar como profeta de Deus, que se o povo não se rendesse à palavra de Deus, ao projeto de Deus, Deus ia deixar, o inimigo já estava preparando uma ação contra eles, né? Nós vemos ali a ação de Nabucodonosor, que vem e mata o rei, mata os filhos do rei, e mata milhares de pessoas. O que eles não matam, eles levam para a escravidão. Né? Isso fica parecendo só com uma historinha de contos bíblicos. Isso está acontecendo hoje na nossa sociedade. E acontece no nosso dia a dia. Não é? Nós não estamos livres disso. E nem temos poder contra essas coisas. Mas temos que lutar com as armas que nós temos. E a maior arma, irmãos, e a Bíblia chama a atenção da gente para isso. Todos nós temos que orar pelos nossos governantes. Eu custei para entender isso. E a Bíblia chama muita atenção da gente para isso. Não é? Temos que orar, por quê? Porque de repente Deus ouve a tua oração. Não é? Eu estou orando, você está orando, o outro está orando pelo nosso país. De repente Deus ouve as nossas orações. E aí Deus muda a história. É assim que acontece. Na Bíblia inteira a gente vê esse exemplo. E somos chamados para isso. Porque quem permite os governos é Deus. Alguns Deus coloca lá, outros Deus permite. Entendeu? Porque é o que o povo quer. Muitas vezes o povo precisa ser governado pelo mal. Muitas vezes o que o povo quer é isso, um governante maligno. Entendeu? Porque as pessoas não aprendem pelo amor, precisam de ser espremidas, massacradas, para aprender pela dor. Infelizmente, é o ser humano que quer. Isso não vem de Deus não, irmãos. Deus quer o melhor para o ser humano. Tanto é que o primeiro rei do ser humano,
do cristão era o próprio Deus. E o homem escolhe um rei humano no lugar de Deus. Está no livro de Samuel, lá, é só olhar. E hoje continua do mesmo jeito. Nós temos que escolher Deus como nosso rei e nos posicionar. Estamos lendo o livro de 2 Timóteo, no capítulo 1, que diz a palavra do Senhor assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Jesus Cristo, Senhor nosso. Veja bem que o apóstolo Paulo aqui, ele deseja a graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus, não dele, como as pessoas não entendem isso, que lá no livro de Números, capítulo 6, versículo 22 em diante, Deus determina como o cristão deve cumprimentar o outro. É importante você ler lá para você entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Então, o apóstolo Paulo está chamando a atenção aqui de Timóteo, que com certeza ele orou por Timóteo, impôs as mãos sobre ele, e ele está exortando ele para que ele desperte o dom que Deus deu a ele. Assim como nós, irmãos, quando Deus nos levou às águas, nos batizou, Deus fez ali uma aliança conosco, como diz lá no livro de Marcos, capítulo 16, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão aos que crerem. Colocarão a mão sobre os enfermos e os curarão, entendeu? E assim vai, né? Só você ler ali que você vai ver. Nós temos que assumir para a nossa vida esse dom que Deus nos deu. Nós temos que assumir a aliança que Deus fez conosco no batismo. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos. Olha, aqui o apóstolo Paulo está falando sobre o projeto de Deus, não é? E dizendo que muitas pessoas não entendem isso. Tem gente que acha que ele tem que fazer curso de teologia, tem que formar em pastor ou pastora, né? Tem que receber vários tipos de espírito para virar um cristão. Aqui está deixando claro, né? Até porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas e Deus não nega nada a ninguém.
O que precisa aqui é que você assuma, né? Ele falou assim, olha, Deus não vai te dar o dom, vai te capacitar ou vai andar com você por causa das suas obras. A obra não é mais do que uma obrigação do ser humano, né? Até ateu faz boas obras. A obra não é obrigação, não é mais do que obrigação. Ninguém faz vantagem nenhuma fazendo obra. Deus não vai te qualificar pelas suas obras, entendeu? É por causa do projeto dele, é por amor à palavra dele, é por amor àquelas pessoas que deram as suas vidas por esse projeto. E assim Deus te dá a oportunidade de você participar desse projeto. Versículo 10, e que é manifesta agora pela aparição de nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe à luz a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios. Olha só, o que o apóstolo Paulo pregava? O apóstolo Paulo pregava a ressurreição e a vida eterna. E o que ele fala aqui, ó? Trouxe à luz a vida e a incorrupção. O que é a incorrupção? Porque o nosso corpo é corruptível. E nós somos chamados para ressuscitar e ter um corpo incorruptível, sem corrupção, que não mais vai se deteriorar. E isso ele pregava porque ele aprendeu isso no Evangelho, na Bíblia. Ele não pregava uma doutrina dele, ou de igreja, ou de achar, ou de que falaram. Ele pregava o que estava no Evangelho. Por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto, que os que estão na Ásia, todos que se apartaram de mim, entre os quais foram Figelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me animou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor. E quanto me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Capítulo 2. Tu, pois, meu filho, fortifica na graça que há em Cristo Jesus. E o que de mim, entre muitas testemunhas ouvistes, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem os outros. Tu, pois, sofres aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar àquele que o alistou para a guerra. E se alguém também milita, não é coroado, senão militar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser primeiro a gozar dos frutos. Considera o que digo, e o Senhor te dê entendimento em tudo. Irmãos, aqui é muito importante também, o apóstolo Paulo está deixando claro que você tem que se sentir um soldado, porque você está numa guerra. Você já viu quando você vai falar a verdade para as pessoas, quando você vai pregar a Bíblia, a dificuldade que você tem? Né? Principalmente num país igual ao nosso, que
90% das pessoas são católicas, e quando você abre a boca para falar da Bíblia, eles acreditam mais em Deus do que você, eles te dão uma aula, entendeu? Então, você tem que, como o apóstolo Paulo falou aqui, eu sei em quem que eu estou crendo, em quem que eu estou acreditando. Você tem que ter certeza do projeto de Deus, você tem que conhecer o projeto de Deus, você tem que ler a Bíblia para você saber o que você está fazendo, o que você está pregando, porque ninguém, nem um anjo se descer do céu, e você vê que ele é anjo mesmo, ele pode pregar diferente do que está escrito na Bíblia. E você não pode, por causa de ninguém, se curvar a doutrinas falsas ou a mentiras. Você só se curva perante a Bíblia, né? Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Por isso sofro trabalhos e até prisões, como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Se sofrermos, também com ele reinaremos. E se o negarmos, também ele nos negará. Se formos fiéis, se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Inclusive, o apóstolo Paulo está falando isso aqui porque Jesus disse isso. Quem se envergonhar dele, quem se envergonhar das palavras dele, né? Quem negar a ele, aquele dia ele vai negar a pessoa também. Ele vai falar, olha, eu não te conheço, meu irmão, né? E ele diz aqui, ó, se o negarmos, também ele nos negará. Se você não aceita o projeto de Deus, não aceita a palavra de Deus, a palavra pelo qual os grandes homens e mulheres de Deus deram suas vidas, a palavra pela qual Jesus deu a própria vida. Se você não aceita, você vai querer agora obrigar Jesus a te aceitar, do jeito que você é. Traze essas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor, que não tenham contendas de palavras, que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Aqui o apóstolo Paulo está repetindo o que está escrito lá em Tito, capítulo 3, versículo 9, né? Que o que mais tem é contenda de palavras, né? As pessoas são doutrinadas por religiões e cada religião quer ter a sua interpretação da Bíblia. Mas a Bíblia, ela não tem duas interpretações. É por isso que o apóstolo Paulo apanhava, porque ele mantinha firme, ele está dizendo aqui, eu me mantenho firme, não importa se vão me prender, se vão me achar malfeitor, não interessa. Eu sou fiel à palavra que está escrita. Por isso que diz, há uma só fé, não há duas fé, não há. Muito bem. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade, mas evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Irmãos, aqui o apóstolo Paulo já está falando claramente, que o obreiro, quem é o obreiro? O obreiro é você que Deus te chamou. Você acha que Deus te chamou para quê? Só para te dar a vida eterna, entendeu? Só para te dar presente, só para te socorrer na hora da sua dificuldade. Deus te chamou para você salvar as pessoas. Você já recebeu o direito de ser salvo. Você estava lá no mundo, cego, perdido, sem chance nenhuma, e apenas viver como um animal, comer, beber, dormir, achar que era sabido, mas não ia ter conhecimento do projeto de Deus. Deus vem, não olha para os seus defeitos, te dá a oportunidade
E agora você não quer se converter? Você não quer mudar? Isso é uma obrigação sua. E você precisa de conhecer o projeto de Deus, conhecer a palavra de Deus. Ninguém é chamado só para vir em igreja, ninguém é chamado só para ficar rezando. A chamada de Deus é para que você conheça a Bíblia, para você que, olha, manejar bem a palavra da verdade. A palavra da verdade é o que está escrito na Bíblia. Versículo 17, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais são Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já era feita, e perverteram a fé de alguns. Olha aqui que o apóstolo Paulo está falando, que tinha pessoas lá na igreja, que eram religiosos, que até hoje ainda existem essas pessoas, que naquela época do apóstolo Paulo já diziam que a ressurreição tinha sido feita já. Né? O que acontece? O apóstolo Paulo está condenando essas pessoas aqui. Ele está dizendo, essas pessoas se desviaram da verdade. Entendeu? E dizendo que a palavra deles roerá como gangrena. Vai fazer mal para quem aceitar a palavra deles, vai afastar essas pessoas do projeto de Deus. Por quê? Porque se você ler o contexto da Bíblia, você vai ver que lá, por exemplo, no livro de João, capítulo 3, versículo 13, já diz, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Então, o único que subiu ao céu até agora, desde a época do apóstolo Paulo até agora, foi só Jesus. Porque essa Bíblia está falando que ninguém, entendeu? Como diz lá no livro de Atos, capítulo 26, versículo 23, que diz assim, isto é, que o Cristo devia padecer, e sendo o primeiro da ressurreição dos mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. Já havia uma profecia que dizia que o Cristo ia vir. Você pode ler lá no livro de Zacarias e vários outros livros. Já começa lá em Gênesis, né? Jesus ia vir, ia morrer, ele ia pregar o que pregou para nós, para os gentios, e ia ressuscitar. Mas ele ia ser o primeiro da ressurreição. Então, quer dizer, até na época de Jesus não houve a ressurreição. E por que depois de Jesus também ainda não houve a ressurreição? É só você ler na Bíblia, por exemplo, lá no livro de... continuando falando do primeiro, né? Lá no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 5, por exemplo, diz a palavra do Senhor assim, e da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dentre os mortos. Se ele é o primogênito, é o primeiro entre os mortos. E como diz também, lá no livro de Colossenses, capítulo 1, versículo 18, que diz, e ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, confirmando de novo, que ele é o primeiro dentre os mortos. Agora, como que nós sabemos que depois dele ninguém ressuscitou ainda? Diz lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, ele foi o primeiro. Quando fala dos que dormem, aqui está falando de morte. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Agora explica a ordem, como que é? Cristo, as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda. Jesus não veio ainda. Porque lá no livro de Apocalipse, no capítulo 1,
versículo 7, livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, sim, amém. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, o que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse fato não ocorreu ainda, porque diz que todo olho o verá, vai ser uma coisa estrondosa quando Jesus vier nos ares, entendeu? E assim fala em vários outros versículos. Jesus não veio ainda, então aqui diz, depois que são na sua vinda, e lá no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, versículo 16, vai dizer assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, o alarido vai ser uma coisa extraordinária, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nos ares, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então a Bíblia, eu estou citando apenas alguns versículos, ela vai explicando como que é esse acontecimento da ressurreição, que até agora todo mundo que morreu está esperando ser chamado por Deus, ser acordado por Deus. Ninguém subiu ao céu ainda. Versículo 19: todavia o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade. Ora, numa grande casa não somente há vasos de ouro e de prata, mas também de pau e de barro, uns para a honra, outros, porém, para a desonra. De sorte que, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado e idôneo para o uso do Senhor, e preparado para toda a boa obra. Foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam o Senhor. E rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhes dará arrependimento para conhecerem a verdade e tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo em que à vontade dele estão presos. Olha aqui, irmãos, isso aqui é muito profundo. O apóstolo Paulo está dizendo que nós que somos servos de Deus, que pregamos a palavra de Deus, que amamos a Deus, nós não temos que impor nada a ninguém, não temos que condenar ninguém, não somos juiz, não somos chamados para ser delegado, para ser polícia, para ser dono de ministério de ninguém, igual a maioria das igrejas aí quer impor o reino de Deus, né? Deus não obriga ninguém a nada, Deus que é Deus, deixa você fazer o que você quiser, você é livre, né? Até a Bíblia diz: aonde há o Espírito Seu, aí a liberdade. Igreja que prega doutrina, essas doutrinas aí de imposição na vida das pessoas, não tem o Espírito de Deus, porque ela está contradizendo várias passagens bíblicas. Nós temos que pregar a verdade, fazer a nossa parte. Se a pessoa quiser ouvir, ouve. Cada um tem o seu ministério, cada um tem o seu tempo de conversão. Uns se convertem imediatamente,
outros demoram 5 anos para se converter, outros demoram 20 anos para se converter, e não somos nós que vamos determinar e podemos determinar na vida de ninguém a conversão, nem colocar pecado na vida dos outros. Às vezes a pessoa está pecando hoje, mas amanhã ela vai ser um ser humano melhor do que você. Ela vai se arrepender. Por isso que diz claramente aqui, né? A ver se porventura Deus lhe dará arrependimento. Porque às vezes a pessoa está presa, como está dizendo aqui, no laço do diabo. Ela está presa. A Bíblia fala sobre os laços do passarinheiro, no Salmos 91. As astutas ciladas do diabo. E muitas vezes as pessoas são presas pela circunstância, pela criação, pelas maldições, pelas amizades, né? Pelo que ela formou aquele caráter dela, aquele pensamento. Aí tem dificuldade de se soltar das garras da mentira, das garras do engano, das garras do diabo, né? E aí tem dificuldade, mesmo querendo ser bom, mesmo amando a Deus, ela não consegue se soltar, mas Deus, como está vendo, e Deus conhece o coração e o pensamento de cada um, Deus pode intervir e livrar aquela pessoa e, como diz aqui, e tornar a despertar. E é o que a gente tem que desejar para as pessoas, que elas se convertam, que é o que todos nós, inclusive todos nós, sem exceção, precisamos de a cada dia estar buscando a nossa própria conversão, não preocupado com a conversão dos outros. A nossa preocupação deve ser pregar o que está escrito na Bíblia e orar pelas pessoas, desejar que elas se convertam. Amém?